Rogando a proteção e a inspiração divina, peçamos ao Mestre Jesus e à Nossa Mãe Maria Santíssima que abençoe esta oportunidade bendita de recebermos e de compreendermos os ensinamentos que sejam úteis ao nosso melhoramento como seres humanos, filhos de Deus. O irmão da história de hoje nos traz à reflexão a experiência que teve com viciações que, por vezes, não são percebidas no nosso cotidiano. Uma bebida elegante, uma comida apetitosa em excesso, o sexo em qualquer circunstância. Sob o título de apenas um copo de vinho, com a permissão de Nossa Mãe Santíssima, através da psicografia do médium Jorge de Almeida Couto, presidente do Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna, alcançamos essa história em face dos registros do livro O Suicida e a Justiça Divina, que integra o projeto Sobre Suicídio é Preciso Falar. Destaco que esse livro tem em seu conteúdo 13 histórias que contam as experiências trazidas por irmãos espirituais que foram acolhidos na colônia espiritual Maria de Nazaré após desencarnarem pelo suicídio. Muitas vezes, para atender aos impositivos coletivos que nos classificam como sociáveis ou não, que determinam a nossa inserção a este ou aquele grupo pela adesão de condutas que são consideradas essenciais para os seus frequentadores, como, por exemplo, beber, fumar e etc., ou que nos rendem certo status por qualificarmos como pessoas de bom gosto, de refinada preferência pela vida a que nos entregamos, podem nos trazer grandes embaraços e repercussões cheias de angústias, sofrimentos e desvarios, capazes de nos fragilizar ao ponto de nos desfocar da realidade e de fazer com que descuidemos da nossa vigilância em relação aos nossos atos e às pessoas com quem nos relacionamos. Passemos, então, ao caso número 11, apenas um copo de vinho. Tudo começou com um copo de vinho. A princípio, era apenas um estimulador de apetite. Aos poucos, foi se transformando num ritual, num hábito. Posteriormente, passou a achar que o vinho era um remédio que o relaxava e que deixava o seu sono mais tranquilo. Procurou justificativa para sua atitude na Bíblia, na passagem da transformação da água em vinho feita por Jesus. Também na belíssima foto do quadro da Santa Ceia que tinha em casa. Às vezes, se imaginava entre os apóstolos, sentado à mesa com o Mestre, tomando vinho com ele naquele cálice. Certa vez, quis implantar uma oração antes de degustar sua caneca de vinho, não tendo feito somente porque sua esposa não permitiu. Com o tempo, passou de experimentador a entendido de vinhos, safras, sabores, odores, qualidade de uvas, tempo de armazenamento de cada garrafa. Virou um especialista. Meus irmãos, quantas vezes criamos para nós mesmos necessidades das quais não precisamos? Ficamos presos aos apelos sociais, sobretudo aqueles consumistas, incentivando pensamentos de que não podemos ser e fazer diferente. Por isso temos que acatar e confiar naquilo que nos apresentam como sendo um padrão ideal, para que sejamos vistos como uma pessoa conectada, antenada com as atualidades, descolada, interessante, para evitar o descaso, a discriminação e a rejeição. Nos explica Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente,
no capítulo da preferência individual. As escolhas que se apresentam a todo momento para que possamos fazer as nossas opções, cabem a nós a responsabilidade. Porém, se decidimos nos manter no equívoco enquanto utilizamos nosso livre-arbítrio, não devemos nos esquecer que iremos arcar com as consequências quaisquer que sejam a sua natureza. Esse nosso irmão manteve a sua imagem de bebedor social, degustando com sofisticação cada gole, sempre num ritual de duração de 15 minutos antes das refeições. Para satisfazer a sua dependência e justificar a sua razão oculta, aquilo que ele não gostaria que os outros percebessem, passou a se alimentar 4 vezes ao dia. Repetia os rituais do vinho, pois a dependência lhe cobrava cada vez maiores doses. Nós formatamos para nós mesmos convicções que, uma vez entregues aos vícios, tendem a nos preservar numa conduta que, se analisadas de um modo mais racional, não admitiríamos praticar ou tê-las como hábito em nossa vida. É a certeza de que o vício já está dominando os nossos sentimentos. Muitos crentes nos alerta e nos esclarece Emmanuel, também no livro Vinha de Luz, transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime. Outros, depois de confiarem à mocidade a tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Já não há mais controle dos impulsos provocados pela dependência quando alcançamos esse ponto, gerando dependência física e psíquica. Afastado que está o ser humano do equilíbrio e da proposta de uma vida justa consigo mesmo, diante dos propósitos edificantes que deveriam nortear a sua caminhada evolutiva na Terra, ele já se encontra perdido. O nosso irmão aumentou as refeições, passando a comer toda hora. Já não achava nenhum vinho caro, chegou a pagar num vinho o preço de um automóvel. Sua família já não sabia que tinha suas reservas para beber eventualmente. Aos poucos, também consumiu toda essa reserva. Devido ao seu comportamento alimentar, ele foi ganhando peso. Passou dos 150 quilos. Já não tinha vida sexual. Iniciou um regime e perdeu 30 quilos, porém não conseguiu dominar o desejo de tomar vinho, voltou a comer o dobro, engordando ainda mais. Tempos depois, já não tinha força para se levantar da cama. Tudo passa a ser motivação para criarmos oportunidades para a satisfação dos nossos próprios desejos incontidos. Nos lembra novamente Emmanuel que comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Essa recusa é bom termos em mente em praticar o bem. Inclui tanto o bem destinado ao próximo, como também aquele que se destina a cuidar e a preservar a nós mesmos. Podemos dizer que fica comprometida uma lei natural, qual seja a lei de conservação, uma vez que o próprio homem compromete e por vezes destrói a sua saúde e a sua fonte de vida equilibrada. Na nossa história, sua esposa já não o proibia de nada. Ao contrário, ela preparava pratos e petiscos irresistíveis
aos quais ficava à sua disposição o tempo todo. Ela provocava a sua libido, banhando-se na sua frente e vestindo trajes sensuais. Ele excitava sua mente, mas o organismo não correspondia. Ficava frustrado e se sentia culpado por tudo. Aqui, nesse ponto, não se vê a prática do compromisso de cuidado e de auxílio mútuo. A caridade de ajudar o marido se libertar do vício no qual se prendeu não é vista ou encontrada nas condutas que, ao contrário, o mantinham escravizado nos seus ideais de satisfação e felicidade, porquanto atendido seus desejos irrefletidos. Nos orienta André Luiz que quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável e entregue naturalmente aos arrestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Mal sabe a esposa que traz para si grande responsabilidade no trágico destino que ajuda a construir para seu marido, assumindo assim também para si os sofrimentos que poderão resultar em uma mente mergulhada na culpa ou no remorso. Certa vez desabafou com um amigo que o visitou. Contou o seu martírio sexual. O amigo disse ter passado por problemas semelhantes, tendo solucionado tudo utilizando o azulzinho, apelido do medicamento Viagra. O amigo perguntou se queria usar, explicando que se tratava de um estimulante para o sexo. Ganhou uns comprimidos e ficou sabendo que o efeito seria melhor se tomasse com vinho. Não é incomum a ansiedade por ver os desejos serem saciados. E conforme a pessoa vislumbra a possibilidade de satisfazê-los, recebe de bom grado o auxílio de quem lhe parece bem intencionado. Por isso, não analisa os riscos. Lembram os espíritos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. No caso em que agora analisamos, vê-se que o pensamento e a prática sumida no mal realçam que, na esposa e no suposto amigo, ainda há muito de progresso espiritual a se cumprir. É importante destacar que aquele que cometeu o ato de traição responderá pela sua participação no ato destinado a causar o mal a terceiros. Explica André Luiz, em caso semelhante, que, em desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais se lhe faça no entendimento mais agudo, lhe será o pesar de haver cometido a falta. À noite, sua esposa entrou no quarto, provocante, e foi banhar-se. Atento, quando ela entrou no banheiro, tomou um comprimido e uma taça de vinho. Inicialmente sentiu uma reação inexplicável. Um milagre. Estava ativo. Quis fazer uma surpresa, mas ela demorou muito. Muito empolgado, tomou outra taça de vinho e outro comprimido. Depois mais um e mais um. Quando ela saiu do banho, ele já não conseguia ver as coisas com naturalidade. As cores desapareceram. Era tudo lilás, roxo, cinzento. Os sons foram diluindo. Parecia que o coração bombeava uma espuma. Em seguida, uma dor muito forte e não viu mais nada. Se apresenta então o descontrole e o desejo refletido
de atender suas vontades sem analisar os riscos. Foi o que aconteceu com esse nosso irmão. Nos lembra Kardec: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. A fraqueza espiritual pode nos levar a uma busca desorientada para realizar nossos ímpetos, adotando atos impensados que, no caso em comento, ocasionaram o suicídio involuntário. Voltando à nossa história, quando acordou estava numa enfermaria, tendo uma enfermeira ao seu lado. Viu outros pacientes em outras camas, deduzindo ser um hospital. Também ouvia choros, gritos e grande movimentação de enfermeiros. A enfermeira ao seu lado o chamou pelo nome e perguntou se estava tudo bem com ele. Ela disse que aguardava seu despertar. Perguntou ele se a conhecia, qual o seu nome e que lugar era aquele. Soube que estava no Campus da Paz, na Colônia Maria de Nazaré, e que era paciente deles. O nome da enfermeira era Olívia e estava ali para cuidar dele. Ele disse que não havia pedido nada e que não tinha procurado um hospital. Ela pediu calma, que teria as respostas e que confiasse neles. Chegou um médico. Numa cama com rodas, foi conduzido a outro pavimento onde estava escrito à porta: Louvor à Vida. Achou que era um local de culto, mas viu que atendiam gente perturbada e gorda como ele. Era uma psiquiatria espiritual. O tratamento inicial era à base de diálogos, começando com diálogos individuais e depois coletivos em lugares diferentes. Meus irmãos, o alívio do sofrimento não é um privilégio de alguns, mas está acessível a todos. Todos nós temos a nossa assistência e amparo permitida por Deus. Porém, alcançar esse apoio e atenuar os sofrimentos dependerá de cada um de nós. Quanto mais irresignados e revoltosos em relação às nossas dores e aflições, mais afundados estaremos nos pensamentos inferiores e maior será o tempo de recuperação. Nos diz André Luiz que para qualquer espécie de sofrimento é possível dar migalha de alívio e amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Para que este alívio possa existir, é importante que alguém se apiede e se disponha a fazer esse bem, como dito, que seja através de um simples gesto de entendimento e empatia. Nesse caso, nosso irmão foi de pronto assistido no mundo espiritual com o tratamento que lhe cabia. Prosseguindo na sua história, nesse tratamento é que se descobriu um suicida involuntário. Ficou sabendo que sua esposa planejou sua morte para ficar com suas ações, herança de seu pai. Soube que o inimigo que lhe deu o azulzinho era amante dela, tendo eles planejado juntos a sua morte. Viu que, como viúva, sua esposa continuou a gozar seus benefícios e que teve o apoio da sua família. Como não tinha filhos, seus irmãos o apoiaram não sabendo de nada. Para eles, a sua esposa é uma santa que se casou com um irresponsável. Não sabem eles que foi ela quem o ensinou a beber. Ela que lhe ofereceu as primeiras taças de vinho. Soube que no mundo espiritual poucas coisas ficariam ocultas. Conheceu os detalhes do seu desencarne. Sua esposa e seu amante sabiam que não suportaria o efeito do Viagra. Os dois estão juntos com o apoio da sua família, enquanto se encontra como suicida inconsciente. Ainda assim gosta muito dela. Meus irmãos,
A partir do tratamento espiritual, nosso irmão foi se capacitando a compreender a sua condição de suicida inconsciente, bem como passou a tomar conhecimento da trama que envolveu o seu desencarne. Consciente de seus atos que contribuíram para tal e sem guardar rancor ou desejo de vingança, não tardou a iniciar o seu processo de recuperação, se libertando dos pensamentos inferiores pelo arrependimento e pelo perdão. André Luiz sugere que libertemos o espelho da mente que jaz sobre a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Vê-se claramente que o sol do esclarecimento já viceja nos pensamentos do nosso irmão, para que todos nós, ou melhor dizendo, para todos nós, a prece é um recurso importante e acessível tanto para fazer o bem ao próximo, direcionando energias e pensamentos bons, como também auxiliará sempre a nós mesmos nos momentos de ansiedade e de desespero. Reconhecermos falíveis é quebrar uma barreira criada pelo orgulho, que nos afasta da possibilidade de aceitarmos qualquer ajuda. Também nos impede de relevar os erros de outras pessoas. Voltando a trazer o exemplo de André Luiz e as suas orientações, nós temos que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O nosso irmão está se preparando não para se vingar, mas para se unir a ela novamente. Irão começar a reparação dos seus erros, pois sabe que cada ação errada do ser traz imprevisíveis e difíceis soluções. Rememorou sua infância, onde se criou. Lembrou de um lago, onde gostava de brincar, sobretudo nos dias em que não ventava, quando as águas pareciam um espelho cristalino. O refletia o céu e as nuvens quando passavam. Sentava-se às margens e adorava jogar pequenas pedras na água mansa e cristalina. Observava as pequenas ondas que formavam círculos a partir de onde as pedras iam caindo. Essas ondas cresciam e cresciam até alcançar a largura de todo o lago. As ondas desfocavam as imagens antes claramente refletidas. Através dessa imagem, esse nosso irmão fez a comparação com as nossas ações. Segundo ele, cada vez que atiramos algo no lago da nossa vida, ou do nosso próximo, esse algo vai se expandindo como ondas que vão modificando a nossa paisagem interior e só terminam nas bordas da nossa sepultura. No entanto, algumas continuam sua expansão com efeito no plano do espírito imortal, só se extinguindo nas futuras reencarnações. O suicídio é uma rocha que atiramos no lago de nossa evolução. Seus efeitos são comparados a um tsunami de consequências catastróficas. No seu processo de tratamento, no departamento de louvor à vida, esse irmão aprendeu o que é a reencarnação e para que ela serve. Muitas pessoas se iludem apegando-se aos prazeres da carne e às sensações dos vícios como base de suas felicidades. Porém, quando chegam ao final e ao despertarem para a realidade da vida espiritual, ficam decepcionadas consigo mesmas e entram num rosário de lamentações. Como dizem, não fazer o bem já é um grande mal. Quando se pratica qualquer mal, ele se impregna em nós de uma forma que se torna muito difícil livrar-nos dele
sem o trabalho no bem. Ele disse que suicida lá é visto como um deficiente moral, incapaz de prestar qualquer serviço. Passa da condição de livre para dependente da misericórdia divina. Baseia sua fala em sua condição, pois relaciona a felicidade à liberdade que tinha na vida. Por não saber usar essa liberdade nem valorizá-la, se aprisionou ao vício da gula e do vinho. Também se deixou levar pelas sensações do sexo. Esses vícios causaram-lhe o suicídio e tolheram o seu livre-arbítrio de escolher algo para a sua nova reencarnação. Hoje, apesar de saber o que é a vida e o seu valor, tem medo de viver, medo do que o espera. Tem dependências morais a vencer. Tem um corpo perispiritual desproporcional a corrigir. Entrevê inúmeros caminhos para corrigir-se. Sabe que em nenhum dos caminhos possíveis estará isento de dores e dificuldades para seu reajuste. As dificuldades o acompanharão, mas contará com o apoio dos benfeitores espirituais e com o amor de nosso Pai Maior. Pede as bênçãos de Deus e a força para alcançar de novo a sua liberdade. No momento, o que lhe causa mais sofrimento é a prisão a um corpo muito pesado, embora imaterial. Esse reajuste é a sua maior necessidade. Pede que oremos por ele e agradece pela oportunidade. Meus irmãos, o perdão não apenas liberta nosso coração e mente, como também nos preserva do cometimento de novas faltas. Nos orienta André Luiz no sentido de que respeitemos o nosso inimigo porque é possível que ele seja portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, nos orienta esse irmão, frustrando o mal no nascedouro. Pode ser que a pessoa que nos causou sofrimentos e que venhamos a tomar como inimigo apresente argumento consistente para tentar justificar o ato que adotou em seu desfavor, ou em nosso desfavor. Isso não quer dizer que a conduta dessas pessoas ou dessa pessoa em específico tenha sido correta. Porém, pode promover maiores melindres e, numa resposta vingativa da nossa parte, tornar duradouras as consequências do mal realizado, através de frequentes revides que aumentam as nossas responsabilidades e as nossas faltas. Quem jamais errou, seja por amor ou instigado por interesses equivocados de proteção e auxílio, seja por orgulho ou egoísmo, todos estamos sujeitos a falhar. Adverte André Luiz que ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. A indulgência para com as imperfeições alheias está entre os sentimentos que caracterizam a caridade. E o olhar para si, compreendendo as nossas limitações, servirá para que não julguemos os nossos semelhantes. Cuidar da nossa saúde física é imperioso para que nos mantenhamos sempre capacitados com o bom funcionamento e a boa qualidade de vida a partir do nosso instrumento, do nosso corpo, que é destinado a nos dar as condições para cumprirmos a nossa jornada na Terra. Nosso irmão André novamente nos diz que possuir saúde física é reter valioso dom. Mas ele continua que é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Não adianta um corpo sadio sendo usado para a prática de desmandos e maldades. Tanto quanto a saúde física, a saúde espiritual deve ser sempre assistida,
tornando um hábito manter a mente ocupada com pensamentos edificantes, capazes de conduzir o corpo físico, pela força da vontade consciente, à realização bela e exemplar de obras no bem. Segundo Emmanuel, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Ou seja, embora a maioria de nós necessitemos dar vigor às ações benfeitoras, saindo da inércia do espírito, raros têm essa condição. Isso porque raros têm a oportunidade ou aproveitam a oportunidade para buscar o que lhe falta para equilibrar a saúde espiritual, principalmente porque não conseguem identificar as suas reais necessidades de transformação. Praticar o bem é o melhor remédio para todos nós. Afirma André Luiz que a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Se agora conhecemos esse recurso, que possamos então realizar os nossos esforços para utilizá-lo. Cuidemos de nós enquanto podemos para evitar os desvios de rota em nossa jornada evolutiva, nos submetendo a viciações e enganos. E, finalmente, não nos afastemos jamais de Deus, pois é Ele que nos fortalecerá e nos amparará em todos os momentos, sobretudo naqueles em que nos depararmos com os erros e com as suas consequências. Finalizando a história de hoje, façamos uma prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê sempre o discernimento para realizarmos as nossas escolhas com sabedoria e senso de caridade. Que nos proteja dos vícios e nos proteja das más influências, nos direcionando pelo caminho do amor e da caridade. Que continue abençoando e fortalecendo esse nosso irmão que nos trouxe os relatos de sua experiência e a todos aqueles que, envolvidos nesta história, necessitam de compreensão e apoio na fé e no amor. Eu agradeço a oportunidade e lembro a todos que no próximo mês, dentro do projeto Sobre Suicídio Eu Preciso Falar, outro expositor trará um outro caso, retratando uma nova experiência. Ressalto que no Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna, de Uberlândia, Minas Gerais, toda última sexta-feira do mês acontece a palestra dedicada ao tema suicídio. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós e que a nossa Mãe Santíssima continue nos protegendo e nos fortalecendo hoje e sempre.